Gente, boa noite. Sejam todas muito bem-vindas. Eu estou muito feliz por essa noite. É muito especial essa masterclass. Tem muitas pessoas aqui especiais, né? Todas vocês, na verdade, são especiais, mas eu tenho alunas, tenho amigas aqui, tenho mentorandas e, e meu coração assim está muito aquecido e grato porque vocês disponibilizaram o tempo de vocês para estar aqui comigo. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a prática do atendimento no autismo e seletividade alimentar, tá? Por onde que a gente pode começar? Para quem não me conhece, eu sou Isabela Oliveira, vou falar um pouquinho de mim, da minha experiência, tá? Eu sou nutricionista há 16 anos, sou especialista em nutrição clínica e nutrição com foco no autismo, TDAH e T21, tá? E nos últimos 3 anos, eu tenho me dedicado a atender autismo e seletividade alimentar. A maioria dos meus pacientes vem pela seletividade alimentar e no meio do caminho acabam dizendo que são autistas, né? Ou eu acabo descobrindo, tá? Então, vocês também, nessa prática, talvez tenham essa experiência também, tá? Então, é muito comum, e para quem está começando, também não se assuste. Então, quando aparecer um paciente que é de seletividade alimentar, você ganha ele para você, porque muito provavelmente ele também vai ser autista, tá? Eu fiz vários cursos, né, de qualificação em autismo, em dificuldades alimentares, tá? Com várias grandes referências, né, grandes nomes que atuam aí na área, inclusive nutricionistas, e também fiz alguns cursos que não são. Tem gente com dificuldade para entrar, Valéria? O que está acontecendo? Estão falando lá no grupo? Sim. Só um minutinho. Eu não estava conseguindo entrar, mas consegui. Não sei se foi eu que mandei o último mensagem agora. E você, Vivian? Eu acabei de mandar, mas consegui. Tá, então tá jóia. A Angela tá entrando. Então, assim, olha, para quem trabalha com terapia alimentar, só vou explicar um pouquinho do Get Permission e da terapia responsiva, tá? Eu não fiz a certificação internacional, tenho SOS Approach to Feeding também, então provavelmente as meninas que estão aqui, que trabalham com terapia, se não fizeram, devem estar prestes a fazer, que é algo bastante importante para a área. Mas eu fiz cursos que eram ministrados por quem criou, né, essa metodologia, tá? Hoje eu vi no grupo, né, e acho que teve uma pessoa que me respondeu no privado, que está formada há 8 anos e está recomeçando, e passou um filme pela minha cabeça, né, porque eu recomecei várias vezes na minha profissão como nutricionista, tá, então, são 16 anos, às vezes eu falo assim, já sou vovozinha na nutrição, né, então são 16 anos como nutricionista, e eu já passei por diversas áreas da nutrição. Eu esperei 8 anos da minha vida para realizar meu sonho, que era trabalhar em nutrição hospitalar, tá? Eu não conseguia oportunidade e voltei para minha terra, né? Eu sou de Rondônia, e aí aqui em Rondônia eu tive a oportunidade, então foram 8 anos trabalhando na área de cozinha industrial, né? E depois eu fui para saúde indígena, tive várias experiências, e eu recomecei de novo com 13 anos de formada, tá? Por que que eu escolhi o autismo, né? Eu não tenho autista na minha família, mas eu estava muito insatisfeita na saúde indígena, apesar de ter um salário muito bom, ele não era um emprego estável financeiramente, até que era, mas hoje você dormia empregada, amanhã você não sabia se você estava empregada. E eu precisava pensar num plano B. E só que eu liderava outras nutricionistas, né, da minha região, eu fazia muita parte administrativa, eu sempre gostei de cuidar de doenças, né, de ver como que a nutrição poderia mudar a vida das pessoas, né. E foi onde eu comecei a pedir a Deus que eu queria ser mandada embora daquele emprego, porque eu precisava do dinheiro do acerto para investir na minha carreira. E, paralelamente, eu comecei a estudar o que eu vou fazer. E o meu irmão, ele falou, Isa, você é muito boa na área clínica, volta a clinicar. Eu falei, ai, gente, não quero trabalhar com emagrecimento, né?
E eu fui pensar no que eu ia trabalhar, e eu descobri que na minha região não tinha nenhuma nutricionista no meu estado referência na área. E eu comecei a ver que tinha bastante demanda. Então, eu fui meio que pesquisando na minha região. Eu comecei a descobrir tudo isso, gente, por Instagram. Comecei a descobrir quais eram as clínicas, né? Então, tudo era muito novo. E eu fui descobrindo algumas referências no autismo. E aí, eu falei, eu vou investir nisso, eu vou estudar nisso, porque não tem na minha região. Mas eu não sabia o quanto que era difícil essa área, né? Quanto era desafiador e o quanto eu teria que estudar e investir financeiramente. Então, eu comecei a fazer alguns cursinhos bem simples, e aí eu descobri o curso da Adriana Siqueira, né? Que foi onde eu me aprofundei. Eu fiquei 4 meses estudando mesmo o curso dela. Eu fui da primeira turma até. E então, gente, foi onde eu entrei. E logo veio a pandemia. Eu comecei a atender para vocês que se sentem inseguras, que já estudaram muito, mas ainda se sentem seguras. Eu comecei a estudar autismo em dezembro de 2019. Quando foi em fevereiro, como eu sou muito, tipo assim, vamos passar um óleo de peroba na cara e vamos tentar. Por quê? Eu já tinha prática clínica, eu já estava formada há 13 anos, eu já tinha atendido consultório, né? Eu era um bebê no autismo. E aí eu fui para uma clínica multidisciplinar, e aí, nessa clínica, eu achava que eu ia, né, deslanchar. E eu não sabia atender nada de autismo. Então, quando foi em fevereiro, eu comecei nessa clínica. Quando foi início de março, eu acho que veio a pandemia, né? Meados de março veio a pandemia. E aí eu tive que me reconstruir, gente. Então, vocês pensem agora, né? Hoje, quem você é, nutricionista que você é, em que estágio você está? Porque eu fui com medo, gente. Eu fui com medo, eu fui com insegurança. O meu primeiro paciente que eu atendi fora daqui, de Porto Velho, eu sou de Rondônia, tá, gente, de Porto Velho, Rondônia, eu atendi no interior, só que ela era uma conhecida minha, e ela tinha uma filha autista, e aí, a minha anamnese tinha 16 páginas, eu peguei a anamnese da Adriana, e fui fazer a minha, eu fiquei dias tentando formatar aquilo, eu não sabia, gente, usar o Google Forms, tá, e ela ficou, acho que umas 2 horas, muito mais comigo, e teve perguntas que eu nunca nem usei, né? E eu não sabia o porquê que eu estava perguntando determinadas coisas. E às vezes ela me perguntava alguma coisa, eu ficava com cara de paisagem, mas eu fui. Eu fui com medo, mas eu fui, sabe? Então, não tenham medo. Se você já está estudando, ou se você está começando agora, o que você precisa é ter a certeza de que você está se qualificando ou já se qualificou e colocar a mão na massa, tá? Então, assim, eu já passei por vários medos, várias inseguranças. Ali no grupo perguntaram sobre suplementação. Eu entendo exatamente tudo isso, né? E eu paguei várias supervisões de caso clínico, né? Porque eu não conseguia, gente, solucionar principalmente seletividade alimentar. Eu já chorei muito, tá? Então, assim, eu já atendi muito de graça. Eu comecei ganhando R$ 150 na consulta, eu deixava 50% para a clínica e recebia a cada 60 dias. Então, assim, foi um começo difícil. E eu entendo que muitas de vocês também podem estar passando por isso, tá? Só que as coisas foram acontecendo, eu não desisti, porque eu já tinha investido muito. Eu falei, eu já cheguei até aqui, eu não volto para trás. Eu não vou recomeçar em outro nicho, eu não vou investir em outro nicho, é nesse que eu vou ficar. É nesse que eu vou me qualificar e vou me tornar referência nesse nicho. E eu peguei para mim uma fala da Cláudia Marcelino, da época que ela também fui da primeira turma de curso dela. E eu peguei a fala dela para mim um dia no direct, ela falou, Isabela, você vai se tornar referência no seu estado. Eu falei, eu recebo essa palavra. E desde então, gente, eu venho batalhando, tá? Então, é um trabalho de formiguinha. Por quê? Porque nós, enquanto profissionais nutricionistas, além de não sermos valorizadas na nossa área, né,
essa questão do autismo ainda é bastante delicada, e tem essa questão do que é comprovado cientificamente ou não, tá? Então, a gente tem que ficar provando que nós somos essenciais, tá? Mas quando a gente consegue conquistar uma equipe, provar que realmente a gente cansa, sabe? Cansa você provar que você é boa naquilo, mas uma hora dá certo. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, não é verdade? Então a gente tem que insistir, não dá para voltar para trás. E eu não aceitei voltar para trás, tá? Não dá para voltar para frente, né, gente? Mas eu não aceitei voltar, desistir e recomeçar em outro nicho, né? E aí, só em 2022, eu atendi 102 famílias com autismo e seletividade alimentar, tá? E desde a minha atuação com autismo, já atendi mais ou menos 220 famílias, tá? Daí para um pouquinho mais. Talvez você pense assim, se a gente for dividir, né, esse valor por meses, talvez não seja tão expressivo, mas lembre-se, eu estou desbravando, né, o autismo na minha região, tá? Então, como eu falei para vocês, é um por passo de formiguinha, mas eu me sinto vitoriosa de ter chegado até aqui, tá? Eu sou idealizadora do programa Seletividade Nunca Mais e do Nutrindo Vidas. Tá? O Seletividade Nunca Mais, ele é para pais, e o Nutrindo Vidas é um programa de acompanhamento nutricional. Eu transformei a minha consulta em um programa de acompanhamento. Então, assim, eu ainda vendo consultas avulsas para quem não me conhece, quer conhecer meu trabalho e se sente inseguro. Mas, há 2 semanas atrás, quando foi a última vez que eu fiz atendimento, né, essa semana que passou, eu fechei a agenda para me dedicar à Masterclass e à minha mentoria. Dos 3 novos pacientes que eu atendi, eu fechei com os 3 o programa de atendimento, tá? Então, hoje, um programa meu de atendimento está 1.320. Então, durante 3 meses, eu caminho com essa família, tá? Então, é uma estabilidade que me dá. E hoje eu tenho 24 pacientes em acompanhamento, mais esses 3 que vão entrar agora. Isso que eu comecei em dezembro, tá? E dezembro e janeiro, pra gente que é nutricionista, é um mês bem difícil, né? Então, é possível, tá? A gente só precisa descobrir o caminho. E é esse caminho que eu quero ensinar para vocês, tá? E eu fui idealizadora do Enteia, não sei se vocês já ouviram falar, mas foi um curso que a gente lançou, eu e uma colega de São Paulo, e o nosso caminhar não deu muito certo, né? Cada um seguiu o seu caminho. E aí, então, eu tive mais ou menos essas 30 alunas, entre alunas e mentorandas, tá? Supervisão de caso clínico, que quem me procura, eu também dou suporte, tá? E tenho mentorandas, e tem umas mentorandas aqui comigo, a Valéria, a Thais é minha amiga, conhece meu trabalho, a Vanessa tá aqui, Natália, minha mentoranda, tá? Então, a gente tem os depoimentos que eu coloquei ali no grupo, é das meninas, tá? Então, elas são minhas referências aí. Vocês conseguiram se ver no meu depoimento a respeito de quem eu sou? Alguém se viu nesse caminho, gente? Ninguém? Ninguém? Demais, Paloma, isso mesmo. Eu Não também, desiste. Isa. Não Eu tô desiste, há um Natália. Eu ano, não deixo você desistir, Natália. eu tô há um ano nesse caminho, você sabe. Mas, hora ou outra, dá um aperto de será que eu tô fazendo certo, né? Aham, mas não desiste, você sabe que eu tô aqui, que você sempre pode contar comigo. Sei E a mesmo, toda gente, hora eu te procuro. Rosângela está em busca do recomeço, é isso, gente, é possível, sabe por quê? Eu acho assim que quando a gente se compromete, a Leviane, minha cidade não possui nutricionista infantil, quem atende criança atende todo mundo. E quando a gente atende todo mundo, a gente não consegue ser bom em tudo, né, gente? É humanamente impossível a gente ser bom em tudo, né? Atender emagrecimento, atender nutrição esportiva, atender gestante. Nós sabemos que a gente cuida de vidas, então isso é muito importante a gente ter uma qualificação e se dedicar para aquele nicho. E quando você começa a se dedicar para aquele nicho, e você consegue boas parcerias, profissionais que vão indicar o teu trabalho, e você acaba depois caindo, né, no gosto das famílias, não tem para ninguém, tá? Então, é só você
começar a fazer um bom trabalho, que não vai faltar campo de trabalho para você, tá? Vamos lá. Pode falar, Leviane, pode falar. Vou olhar as mensagens enquanto Então, você Isabela, fala. eu mudei, né, recentemente para a cidade. Eu morava na cidade vizinha e vinha para essa cidade que é bem maior do que a minha, para ser Uhum. nutricionista escolar. E aí, quando eu aceitei esse emprego, eu já aceitei com isso, pensando em ser uma porta aberta para um consultório. Sim, E nos últimos 3 meses, eu percebi o quão grande está sendo o número de crianças autistas matriculando e procurando vaga na escola. Então, exato. assim, eu vi como que a necessidade está batendo na porta, porque uma hora ou outra vai aparecer, né, alguma criança para atendimento, e é bem isso que você falou, eu, no meu caso, né, que não tem experiência, eu abri o consultório agora, não tem nem um mês, mas a gente bate aquele medo, né, então, tô à procura mesmo de muito conhecimento e correr atrás. Você fala de qual cidade, qual região? Eu sou de Minas, Governador Valadares. Governador Valadares, é muito grande, então, assim, como ainda é muito recente, você só tem um mês, você vai ver que, né, inclusive isso eu ensino na mentoria, e já troquei várias figurinhas com as meninas que estão aqui, né, que me conhecem, de fazer parcerias. Você precisa passar um óleo de peroba na cara e fazer visita nas clínicas, tá? Olá, eu sou Leviane, tudo bem, né? Quero apresentar meu trabalho. Faz um portfólio bem simples, uma folha, né? Alguém vai te dar a oportunidade, tá? Então, quando você pede, você mostra que você quer, ou deixa eu ficar um tempo aqui e aprender com você, né? Então, assim, tem TO, tem fono, tem neuropediatra, tem psicólogos, tá? Então, assim, as parcerias são infinitas. E aí, quando você mostra que você está ali atendendo, que você está se qualificando. Gente, eu quando comecei a atender autismo, eu não tinha o título de especialista. Eu dizia assim, eu vou fazer o curso da Cláudia Marcelino, eu estou fazendo o curso da Adriana, né? E as pessoas me deram a oportunidade de aprender, né? Então, foi onde eu comecei ganhando pouco? Foi. Tinha dia, gente, que eu pensava assim, eu até coloquei isso num post um dia nos stories, falei, Isabela, você tem mais de 10 anos, 13 anos de formada, hoje você ganha metade do que você ganhava quando atendia consultório lá no interior, né? E eu me sentia mal, gente. Eu agradecia, eu entrava na minha sala, que era 2x2, era uma caixinha de fósforo. Foi muita aprovação que eu passei quando eu comecei. E às vezes eu me sentia assim, sabe quando bate aquele orgulho seu assim ferido? Eu olhava para minha sala, né? Era uma tão assim simples, humilde, não era aquilo que eu queria, mas eu entrava ali e eu agradecia, Deus, obrigado, porque eu tenho essa oportunidade. Alguém me deu uma oportunidade. Tanto que depois eu recebi convite para atender numa outra clínica, né? E aí eu saí dessa clínica, porque eu ficava muito chateada pela desvalorização. A dona não acreditava na nutrição, né? E a gente precisa caminhar com quem acredita na gente, né? E aí eu vi que eu poderia crescer muito mais, que aquilo ali não era o suficiente para mim, tá? Então, vocês vão ter oportunidade. O que vocês não podem é desistir, tá? É difícil? Mas é difícil em toda a área. É difícil na cozinha, na área hospitalar, é difícil na área escolar, é difícil no emagrecimento, é difícil na nutrição esportiva, é difícil na nutrição materna e infantil. Gente, toda a área é difícil. O que você não pode é ficar hoje pensando uma coisa, amanhã outra, e aí você não consegue construir o teu caminho, tá? Então, é um processo. Tem um começo, um meio, para você chegar em algum lugar, né? O que vocês não podem é desistir. Então, para quem está começando, eu passei por todas essas dificuldades, tá? Então, assim, experiência com lutas, com dificuldades, eu tenho para escrever um livro, tá? Então, a gente chora, a gente corre para colega, pelo amor de Deus, me ajuda, eu não estou conseguindo fazer isso aqui. Gente, eu já peguei paciente que comia 2 alimentos, recentemente, que consumia 2 alimentos, biscoito de polvilho e todinho. E aí, às vezes, eu compartilho com alguma amiga minha e falo, eu choro agora ou depois? Por
onde eu vou começar? Uma pessoa que mora lá no interior, que não tem acesso por exemplo, para transicionar um todinho, né? Então, o que a gente faz? Por onde a gente começa? Então, a gente se sente assim, tá? Então, não desistam, não desistam. E quem tá comigo, eu não deixo de desistir. Natália, que tá aí chorando as pitangas agora, eu não sabia disso, né? Então, vamos lá, Natália, eu não vou deixar você desistir. Vou em Sorocaba, amiga, pegar na sua mão e visitar as clínicas e fazer parceria. Gente, a Natália, ela começou do zero. Hoje ela tem uma sala dela, uma clínica dela, um espaço dela, ela trabalha com terapia. A Valéria, quando ela veio para fazer, ela comprou na época o Enteia, e eu dei a supervisão de caso clínico dela. Ela atendeu um caso gratuito. Ela correu atrás de alguém, né, Valéria? Literalmente, ela correu atrás de alguém que quisesse ser atendido gratuitamente por ela. E hoje, gente, a Valéria atende em duas clínicas, né, Valéria? E ela atende numa clínica Duas. multidisciplinar, gente. Uma multidisciplinar, uma de terapia e uma com uma neurologia, uma neuropediatra. E ela não tem mais horário. A Valéria, ela não tem. Outro dia ela foi, Isa, eu tô precisando de uma mentoria com você. Eu falei, Valéria, eu é que tô precisando. Ela criou um projeto, gente, para essa clínica maravilhoso. E ela tá deslanchando na região dela, sabe? E essa clínica que ela criou o projeto, a proprietária quer que ela esteja presente mais dias, mas ela não tem dias mais na agenda para estar presente mais tempo, sabe? Então, assim, isso a Valéria tem o quê? Um ano e pouco, né, Valéria? 2 anos. Mais ou menos, né? 2 Eu anos. comecei a estudar em 2020, que eu comecei a atender foi 2021. Então, não desiste. Não desiste, porque qualquer profissão, qualquer nicho tem a sua dificuldade. O que a gente tem é que vestir a camisa e partir para cima, tá? Eu vou ler só as mensagens, Magda, feliz de estar aqui, não vai conseguir abrir a câmera, não tem problema, tá? Então, tem bastante, deixa eu só ver lá no grupo se tem alguém com dificuldade. Ouvindo tudo isso, meninas, eu confesso que fico mais animada. Que bom, Vivian, não desiste. Olha quantas meninas que estão aqui, né, responderam, né, que se viram no meu depoimento, né? Pode falar, Liviane. A Lohana, a Vera, a Valéria, a Rosana, tá em busca do recomeço. Pode falar, Liviane. Eu já falei, é porque eu tinha digitado antes, e aí Tá depois bom, eu amor. levantei a mão, tá? Tá bom, amor. Olha, Paloma, comecei ano passado, em junho, e fui com a cara e a coragem. É isso, tá? Estou investindo em cursos e já decidi que não volto mais também. É isso, tá? A Cíntia, a Rose. Rose já tá comigo aí na mentoria, né, Rose? A gente vai começar a mentoria aí dia 31. A Itaiane, estou há 4 anos na PAI e tem demanda, né? É isso mesmo. Eu almejo muito ser referência e vai ser. Pega essa palavra para você, Leviane. Só depende de você, de mais ninguém, tá? A Rosângela, tenho quase 20 anos de formada, mas com a chegada de uma filha atípica, estou buscando este recomeço. Sinta-se acolhida, Rosângela, tá? E sempre há tempo de recomeçar. Enquanto a gente tem vida, tem saúde, a gente pode recomeçar, tá? A Paloma também trabalha numa clínica multiprofissional, né? Olha, tem ajudado muito em conhecimento, é extremamente importante. Nem sempre dá certo, tá? A gente trabalhar em clínica multidisciplinar. Eu tentei no começo, depois eu fui para uma outra clínica. Depois eu recebi o convite para trabalhar numa clínica que tem vários pediatras, várias especialidades, uma clínica que eu olhava, ela era linda, tinha inaugurado, eu falei, gente, eu nunca vou conseguir chegar nesse lugar, né? E eu recebi convite para estar lá, né? E hoje, final de dezembro, eu comecei a atender novamente numa clínica multidisciplinar a convite da neuropediatra, tá? Então, é isso, gente, ó, é passinho de formiguinha, é persistindo, tá? É levando vários nãos que a gente consegue, tá?
A Natália, eu sou a única que atendo só infantil na minha cidade, agora começou a aparecer pacientes de TEA e TDAH. Não, é Naitila Menezes, é isso? A Jaqueline, comecei a divulgar em novembro, que vai começar a atender. Olha só, a ousadia da Jaqueline, gente, é isso mesmo. Até agora não tive nenhum paciente. O começo é um pouco desesperador. Todo começo é, tá? Foi isso, exatamente isso que eu falei, né? Eu não tinha paciente, eu comecei a divulgar, eu comecei a colocar no meu Instagram e fui batendo de porta em porta para conseguir oportunidade, tá? Aí a Valéria, ó, Jaqueline, eu passei, minha primeira paciente eu atendi como voluntária. É isso, tá? A Valéria, Isa, posso fala, amiga, falar pode falar, do pode, meu claro. depoimento? Então, quando eu comecei a estudar essa área do autismo, né, a Isa foi a que mais me ajudou. A gente fez uma mentoria juntas, né, de autismo, né, da Cláudia Marcelino, e estava no meio da pandemia. E eu e ela fomos as únicas da turma inteira que nos recusamos a pegar um avião e ir para o Rio de Janeiro e fazer o curso presencial. Ela, por motivos de gravidez, e eu por motivos outros, a gente fez o curso online, né, amiga? Foi. E foi bem engraçado, porque durante o nosso curso, né, que a gente fez a mentoria online, eu estava iniciando e a Isa já estava, né, veterana na história, e a Isa me ajudava online. E assim, ó, eu não tenho nem palavras para agradecer tudo que ela fez por mim e todas as inseguranças que ela me sanou. Trabalhar com autismo realmente é um desafio muito grande, mas uma vez que você se dedica e você fala assim, eu vou trabalhar com isso, e você vai, estuda e faz o que é o possível para você, você vê o quão gratificante é, e os relatos, os feedbacks das mães, é, quando a gente consegue, através da nutrição, controlar os comportamentos disruptivos e etc., você vê que, meu Deus, eu estou no caminho certo e eu não poderia estar no melhor lugar da nutrição. Não tem nada que recompense mais do que você equilibrar uma família, né, de autista, que sofre a família toda. Nada compensa, porque assim, é, emagrecimento é legal, não sei o que, tudo. Mas autismo é autismo, gente. Autismo é autismo. Gente, a É Thaís, eu estava outra. falando dela no começo, eu estava falando de você, Thaís, antes de você entrar. Que a lista aqui, né, ela é sua T. Ah, Então, olha só sim, para vocês verem. A Thaís, ela é minha amiga, eu posso falar, que eu puxei muito a orelha dela, né? sim, Ela me mandava mensagem, Isa, assim, 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 e eu puxava a orelha dela. Thaís, não faça isso. Não isso, se comporte assim. Não se isso, reporte à família assim. Thaís, você isso, faz além do que é necessário. E ela, a isso, bichinha foi se moldando, se moldando, se moldando. E hoje, gente, ela tem 2 ATs. Ela tem o espaço dela. Ela atende numa clínica multidisciplinar, né? É referência, né, na região dela. Deixa eu ver aqui que tem perguntas. Então, é isso, tá? A A Isa, nossa, Thaís Barros, a fala, Isa me amiga. ajudou de uma forma que, sério, eu fico com vontade de chorar. Porque eu falava, meu Deus, tá, por que eu devo pedir homocysteína e homocysteína ácido fólico? Aí ela falou, olha, tem que pedir assim, porque se não pedir assim. E era tipo na emergência, tipo, É, responde agora. Ela respondia na mesma hora que eu perguntava. E isso, ela não dava R$ 1 a ela, era simplesmente porque ela é incrível, é foi maravilhosa. amizade. Foi por amizade mesmo, né, amiga? Eu, Maravilhosa, maravilhosa. eu vou ler aqui, tem dúvidas. A Thaís Barros falou que quando começou a estudar autismo, a clínica multidisciplinar abriu na cidade dela, ela começou a atender. Hoje ela tem certeza que está no caminho certo, né? Ainda mais ouvindo os relatos aqui. A Sara Torres perguntou: você acha que fazer atendimento em domicílio dá certo? Acho que será um diferencial. Olha,
eu não tenho essa experiência de atender minto. Eu já atendi famílias em casa, mas eu não me identifiquei. Agora eu lembrei lá no comecinho, que eu estava no CPH, eu atendi paciente em domicílio, tá? Foi casos bem pontuais, mas não era o que eu queria, sabe? Porque a gente entra numa família, né? Entra na casa da família, e também, às vezes, demanda um tempo maior, tá? Então, você precisa estar preparada para isso e cobrar um valor diferenciado. Então, se a tua região tem essa abertura para que você cobre um valor diferenciado para atender em domicílio, né? Porque é um trabalho totalmente personalizado, é possível, tá? A diferença é que você não vai deixar nenhum percentual para nenhuma clínica, né? E se você vai fazer a parte clínica. Porque se você for atender terapia alimentar, eu creio que é mais difícil, que você precisa ter um espaço. Eu acho que a nutricionista Joana Leite faz também atendimento domiciliar e ela trabalha com terapia, tá? Então, eu não sei se alguma das meninas que estão aqui tem essa experiência para compartilhar com a Sara, tá? Aí, ó, a Magda, quer alguém melhor? A Magda atende em consultório e domiciliar, tá vendo? E ela trabalha com terapia alimentar, a Magda é referência nessa área. Dá certo sim, na realidade dela. Então, depois você troca uma ideia, quem sabe a Magda aí pode até ser sua mentora nesse começo aí de Magda é atendimento domiciliar, maravilhosa. né? Magda é Magda é amiga de maravilhosa. Thaís também, tá? É A terapeuta. Lia, hoje uma mãe me mandou um áudio dizendo que meu suporte é muito melhor do que o do médico, por todo o trabalho que eu fiz de exames e suplemento. É isso, gente, tá? Então é isso mesmo. A Magda faz terapia domiciliar. Olha, viu? Tá vendo? Então dá certo. Sara, vai fundo que dá certo. A Diane, estou iniciando agora atendimento domiciliar. Pronto, é isso. Gente, eu vou entrar então no assunto propriamente dito, tá? Por que que eu trouxe essa prevalência aqui para vocês? É uma das referências mais atualizadas, tá? Então, em 2020, né, o CDC dos Estados Unidos, ele trouxe, Lia é ótimo em tudo que faz, sou fã número 1. Deve ser amiga ou aluna, né, Adriana? A Lia também trabalha com terapia, tem vários programas. Gente, só tem nutricionista top aqui no nosso grupo, né? O que acontece, tá? Para o Brasil, a gente ainda não tem dados fidedignos, tá? Dessa prevalência, mas estima-se uma média de 4 milhões de autistas no Brasil. E todo ano é feito esse relatório, tá? E em 2020, quando foi publicado esse relatório, a prevalência era de 1 para cada 54, um caso de autismo para cada 54 crianças. Só que já foi feita uma nova pesquisa e já tem, só que ela não saiu, não foi publicada, de cada 1 para 44 crianças, tá? O que se fala mais, mas também não tem não é bem definido isso, é que hoje o diagnóstico tem sido mais precoce, tá? Então, por que antigamente, né, tinha menos casos? Porque o diagnóstico era muito tardio, era em média 6, 7 anos de idade, tá? E hoje, pelo menos no Brasil, em torno de 1 ano e meio, já se consegue, dependendo do nível de suporte, na primeira consulta ali, o neuropediatra já encaminha para as terapias, porque ele já tem uma suspeita e fecha o diagnóstico mais rápido. Ainda tem muitos neuropediatras que não fecham o diagnóstico, vão esperar até 4, 5 anos de idade, mas a criança ela já está em intervenção, tá? Cada um tem uma conduta, tá? Então, o que se fala é que sim, tem mais casos de autismo por toda essa questão de toxicidade do meio ambiente, a epigenética, tá? Então, isso tudo influenciando no gene. Mas também a questão do diagnóstico precoce, tá? Por exemplo, o que eu gosto muito de falar, né, ensinar sobre isso os marcos do desenvolvimento. Vocês que estão aqui sabem
que a gente, enquanto nutricionista, que atende criança, né, até menor aí de 3, 4 anos, que a gente precisa pedir a caderneta da criança e acompanhar os marcos do desenvolvimento, que através desses marcos do desenvolvimento, a gente já liga um alerta, opa, tem alguma coisa errada que a criança não atingiu esse marco, vamos observar e encaminhar. Vocês olham a caderneta da criança, vocês têm essa prática clínica, vocês sabem preencher aquela parte lá de trás da caderneta da criança, dos marcos do desenvolvimento. Isso é extremamente importante, tá? A gente usar essa prática, porque, na verdade, quem deveria ter essa prática é o pediatra, mas eles não têm essa conduta. E aí, por isso que a gente fala de diagnóstico precoce, porque a gente consegue, através dos marcos do desenvolvimento, ligar um sinal de alerta, e aí o pediatra, ele aplica o MCHAT. A gente também pode aplicar o MCHAT, tá? Que é um questionário bem simples, acho que são 21 perguntas, que você faz ali para a mãe, ela vai dizer sim ou não, e dependendo do resultado, você encaminha para o neuropediatra, tá? Para ele avaliar melhor essa criança, tá? Então, a gente também tem que saber fazer isso. Porque hoje, eu atendo crianças maiores de 2 anos, tá? Eu não atendo menor de 2 anos. Que foi também uma experiência minha, que eu comecei errado, né? Até conto isso também lá nos meus stories, dentro do meu Instagram. Enfim, eu investi em muita coisa errada, porque eu não sabia por onde começar mesmo, tá? Então, gente, eu sempre peço. E quando vem criança para mim que não tem autismo, vem por seletividade, mas eu vejo algumas coisas e falo, ó, tem alguma coisa errada aí por trás, que não conversa, né? Então, não conversa entre si as informações. E aí, eu oriento a família em caminho para primeiro começar pelo neuropediatra, tá? E aí, a gente precisa ter um parceiro de trabalho, ter um neuropediatra. Mesmo que a visão dele não seja funcional, né, da nutrição funcional, da medicina integrativa, tá? Mas é importante, para a gente poder encaminhar. E aí ele começa a ver o nosso trabalho e começa a mandar paciente para a gente. Não tem ninguém melhor nessa área para nos dar pacientes do que um neuropediatra, tá? Então, o que a gente precisa, né? Como eu falei, tem muita demanda, tá? Então, a cada ano que passa, essa prevalência vai aumentando. Olha só, de 1970 para 2000, foi um crescimento de 241%, tá? Então, isso só está aumentando. A gente precisa se qualificar. Tem campo? Tem. Tem concorrência? Tem. Mas, o que te impede de ser boa nisso? O que te impede de vencer o medo? O que eu tenho percebido eu tenho medo, eu tenho insegurança, né? E vocês têm total capacidade, vocês se formaram, vocês são nutricionistas, então, qual é a dificuldade? Vamos romper isso, vamos alcançar essas famílias, tá? Ok? Até aqui, eu trouxe essa definição do que é autismo, tá? Isso aqui é do DSM-5, tá? Que muitas de vocês já devem ter visto, mas o meu objetivo de falar disso aqui é trazer para vocês a importância da gente levar isso para as famílias, para que, quando a gente trabalha com autismo, eles vejam além, tá? Além de comportamento, além do que a sociedade, né, fica ali fazendo esse estigma, a gente precisa que as famílias, o meu lema como nutricionista é qualidade de vida no autismo. Então, a gente precisa fazer com que a família enxergue o filho dele, a filha dele que está crescendo como uma criança em desenvolvimento e que precisa de um suporte nutricional, tá? Então, o autismo, ele é um transtorno global do desenvolvimento, tá? Também chamado de transtorno do espectro autista. Tá? Ele é caracterizado por alterações significativas na comunicação, na interação social e no comportamento. E eu trago para minha consulta sempre essa pergunta para as famílias, tá? Ou para a mãe, quando vai sozinha. O que é o autismo para ela? Porque ela é geralmente vem a mãe, né? A mãe, gente,
é quem leva para as terapias, né? Quem faz aquela correria do dia a dia, tá? E ela fica tão bitolada naquilo, né? E ansiosa para o desenvolvimento da criança, que às vezes ela está cansada e ela não consegue olhar para o filho dela como uma criança em desenvolvimento. E às vezes, a maioria, né, dos autistas são seletivos, tá? Eles vão caminhar aí pela seletividade por muito tempo e acabam desassociando a alimentação do autismo, né? Mas quando a gente fala de autismo, a gente precisa pensar num padrão de comportamento restritivo, repetitivo. E aí eu pergunto, você vê isso no seu filho? Né? E a maioria responde, sim, eu vejo. A Rosângela, essa sou eu. Minha filha é TEA, além de síndrome genética, tem toda a razão. Né? Então, você fica nessa correria, nessa vida louca, né? De leva para terapia e você esquece, gente. Meu filho está em desenvolvimento, né? É uma criança que precisa ser vista como uma criança em desenvolvimento, e que precisa de um suporte nutricional, principalmente se for seletivo. Né? Então, aí você vê padrão restrito e repetitivo de comportamento, de interesse, né? E aí eu pergunto, você vê que teu filho tem um interesse restrito e repetitivo na alimentação? Vejo, só come banana, né? Só aceita batata frita do McDonald's. Então, é isso. E aí eles começam a entender. É por isso que só come determinados alimentos, tá? Então, não é somente por isso, né? Existem várias causas da seletividade, mas é algo que faz eles entenderem que a alimentação anda né? Tá ali, não é desassociada. A alimentação faz parte da vida dessa criança, desse desenvolvimento, tá? Concordam? Faz sentido para vocês até aqui? Tá bom. Então, para nós, nutricionistas, né, que temos essa visão funcional, integrativa, o autismo, ele é uma complexa desordem do neurodesenvolvimento, tá? Causada pela interação da genética mais os fatores ambientais, tá? Então, a gente precisa falar aí até pensar, né, na importância da programação metabólica da gestação, tá? Então, não se fala somente como uma causa genética, tá? Isso não existe. Para nós, o autismo, ele também vem com a epigenética, tá? É um gene sendo modificado pelo ambiente, pela exposição a toxinas, pela idade, né, dos genitores, principalmente do pai, por sobrepeso materno, por fatores nutricionais, né, principalmente aí questão do ácido fólico, tá? Então, a gente precisa estudar um pouquinho essa parte, e o que eu falo bastante, eu não atendo gestante, tá? Eu atendo maiores de 2 anos a adulto. Mas, quando a mãe do meu paciente está gestante, eu dou um suporte inicial e encaminho ela para uma nutricionista especialista em gestantes, tá? E que entende de programação metabólica da gestação. Por quê, gente? Porque existe a questão genética, né? Mas a gente também pode minimizar essa possibilidade do próximo filho dela, vir a desenvolver autismo, tá? Então, é uma responsabilidade muito grande nossa e a gente precisa entender que a gente também tem que, se não souber intervir, encaminhar para um colega qualificado na área, tá? E aí, o que se fala muito, né, e até questão de um conflito, né, da nutrição e as outras áreas da saúde, que não tem essa visão integrativa, é de enxergar o autismo como só comportamento, tudo é comportamento, trabalha comportamento. Ok, tem sim comportamento, né, lembram lá da classificação do DSM-5, mas para nós, o autismo, ele é uma neuroinflamação, tá?
A gente não pode só enxergar o que está mais visível, tá? A gente precisa pensar nesse paciente de uma forma integrativa, ele como um todo. E essa neuroinflamação envolve sistema imunológico, sistema metabólico e gastrointestinal. E no autismo a gente vê muita alteração gastrointestinal, e a gente precisa dominar essa área, estudar microbiota, tá? Estudar modulação intestinal e entender bastante dessa área, porque é sempre, pelo menos na minha conduta, por onde eu começo, tá? Tudo bem? Posso continuar? Vocês têm dúvida, gente? Desculpa, eu falei, se ninguém tem dúvida, falei, ou vocês estão entendendo, ou tá muito difícil. Eu acho que essa parte aqui já tá bem prático para você, bem carimbado assim, né? Então tá bom. Vocês podem me interromper, tá, gente? Não tem problema nenhum. Vamos lá, então. Outra coisa importante que a gente, enquanto profissional nutricionista, precisa estudar, entender e saber também trabalhar, são as comorbidades mais comuns no autismo, tá? Então, além da gente atender autismo, a gente pode atender TDAH e outros transtornos do neurodesenvolvimento também, tá, gente? Eu quase não pego, eu tenho focado bastante, inclusive, até falei isso no começo da minha insegurança, né, e a Vanessa, minha amiga, que provavelmente está aqui, não vai me deixar mentir, é que eu sempre me posicionei muito com seletividade alimentar, apesar de atender, vocês viram, tanto de autismo, né, autistas. E eu falei, eu preciso romper com esse medo, né, porque fica essa questão de leite, glúten, né, e como que fulano se posiciona, como que ciclano se posiciona, e eu falei, gente, não posso, eu trabalho com autismo, né, então eu tenho focado bastante sobre autismo, tá, então a gente pode atender TDAH e outros transtornos? Pode, tá, então, né, Vanessa, dessa forma, ela não me deixa mentir aqui. Então, a gente tem um campo muito maior de atuação, tá? Não é somente o autismo. Mas eu prefiro focar no autismo. E ser boa nisso que eu estou trabalhando, tá? Por exemplo, tem várias particularidades do TDAH. Eu posso atender TDAH? Posso. Mas eu sou boa em autismo. Então, eu preciso estudar muito mais. Eu tenho especialização em síndrome de Down? Fiz. Mas eu não estudo, é uma outra, assim, eu acho que é um outro mundo que eu preciso muito me qualificar. Então, não tem por que eu querer atirar para todo lado e atender todos eles, tá? Então, é uma abordagem minha, tá, gente? E aí, quais são as comorbidades que a gente vê aí mais comuns no autismo? Ansiedade, insônia, alergias alimentares, anemia, doenças infecciosas, várias alterações do trato gastrointestinal, doenças metabólicas, depressão, distúrbio motor, seletividade, constipação, epilepsia e deficiência intelectual. Tá? A gente precisa estudar sobre esse assunto, tá? E saber como conduzir ali a nossa conduta. E como que a nutrição ela pode ajudar no autismo? Gente, nós somos essenciais no autismo, tá? Nós somos o marco zero ali do tratamento. Infelizmente, nem todos sabem disso e nem todas as nutris tomam para si essa verdade, mas nós somos essenciais na qualidade de vida de qualquer paciente, e no autismo não é diferente, tá? Como que a gente pode intervir e ajudar, né, a melhorar, reduzir aí essas comorbidades associadas no autismo? Reduzir a inflamação intestinal e, consequentemente, cerebral, tá? Lembra que a gente está falando de neurodesenvolvimento, tá? Ou, perdão, neuroinflamação. Reduzindo carga tóxica, equilibrando a microbiota, melhorando digestão e absorção, é muito comum pacientes autistas com dificuldades digestivas, tá? Barriguinha distendida,
constipação ou diarreia, aquele paciente que fica apertando a barriguinha com um brinquedo ou em algum móvel, que dorme mal, tá? Que depois que passou o dia ali e jantou e dorme muito mal, tá? Que acorda na madrugada com terror noturno, que fica só pulando, tá? Isso tudo a gente precisa investigar. Essa questão intestinal, tá? Dietas ligadas a transtornos mentais, melhora de comportamento, tá? Auxilia e otimiza atrasos no neurodesenvolvimento. Por exemplo, uma criança, né, que fica ali, sei lá quantas horas semanais em terapia, de manhã e de tarde em terapia, é uma criança seletiva que come entre 3 a 5 alimentos. Você acha que ela tem um aporte de macro e micronutrientes suficiente para ela corresponder ali nas terapias? Não tem. A gente precisa intervir. Ah, Isa, mas só come isso, como que a gente faz? Suplementação, tá? Então, a gente precisa dar suporte para essa criança, né? Principalmente cognitivo e energia para ela, tá? Porque senão ela não vai render nas terapias. E aí, quando os terapeutas começam a conhecer o nosso trabalho, né? A Valéria tem bastante relato disso, né? Que o terapeuta vem e já chama ela lá no pode falar, Valéria. Conta por mim. É um caso novo que eu hoje mesmo fiquei sabendo, falei com a neuro. É assim, tem um paciente que não ficava sentado de jeito nenhum, diz que não ficava, para comer, ele ficava andando, ele não parava sentado. E aí existe a desconfiança de síndrome fúngica. E aí só suspendeu por orientação da neuro apenas a laranja. Tirou a laranja da criança, a criança sentou para comer, a criança já fica sentada. Então, para vocês verem o poder da nutrição como que é. É isso. Eu já atendi paciente com síndrome fúngica que comia muita maçã, come muita maçã, muito suco de uva, né? E são alimentos para fungos, né? Então, a gente mexe na alimentação, né? E melhora. Então, assim, mas como que melhora o comportamento? Gente, olha, vocês estão vendo? Era uma criança que não ficava sentada para terapia, né? E aí pensou-se em fungos, vamos tirar o quê? A laranja, né? Então, por quê? Porque na abordagem da dieta antifúngica, a gente retira aí os cítricos, né, Valéria? Então é isso, tá? É a gente entender. A Nem Thaís também tem comecei ainda o protocolo, viu, Isa? Foi Ainda só com a nem laranja, iniciei né? o protocolo, foi só uma orientação mesmo. É isso, tá? Gente, imunidade. Muitos pacientes autistas vêm com queixa de imunidade, né, baixa, tá sempre doente. E a gente entra aí com uma suplementação ajustada, melhora bastante, tá? Então, tem muita coisa que nós podemos fazer. A gente só precisa saber por onde começar, qual é a prioridade, tá? Para esse paciente, né? Então, como eu falei, tem um paciente que não senta também. Olha, Adriana, faz um diário alimentar, né, dessa criança, veja se não tem também questão, né, de fungos, quando foi a última desparasitação, se fez desparasitação e desfungação, tá? E se tem outros sintomas também associados com fungos, pelos sinais e sintomas clínicos, você consegue pensar melhor nessa questão de fungos, tá? Tem um livro que eu gosto bastante, deixa eu pegar aqui para vocês, ó. Esse aqui é da Denise, tá? Esse livro aqui eu falo até que é a Bíblia, né? Minhas alunas aí do Enteia ganharam, as primeiras lá ganharam um livro, a gente deu para elas. Eu gosto bastante desse da Denise Carreiro também, tá? Que é síndrome fúngica. E tem esse de semiologia, ó, que eu acabei de falar assim, olha, vê se os sinais e sintomas têm relação, né, com a alimentação da criança. Então, esse aqui de semiologia, que é da Denise com o Murilo, também é maravilhoso, tá? Então, o que que acontece? Às vezes a gente fala assim, nos exames, né, o médico fala assim, deu nada nos exames, tá tudo bem, né? Mas os sinais e sintomas clínicos estão ali gritando, e a clínica, ela é soberana, tá, gente? Então, a gente precisa também dominar essa questão da semiologia,
tá? É maravilhoso, isso mesmo. Então, gente, a nutrição, ela é o ponto zero, tá? Isso é uma fala da doutora Tiele, né? Até fala assim, nunca vi uma médica que defende tanto a gente, né? Defende mais do que a gente mesmo como nutricionista. Posso voltar com os livros, claro. Todos eles? Posso também, se vocês quiserem, eu coloco lá no grupo. Eu tiro uma foto, tá? E coloco lá, não tem problema. Mas, ó, esse aqui, ó, é de semiologia na prática clínica. Se você entrar na página da Denise, vai estar todos lá. Eu gostaria de ter todos. Suplementação. Ai, Denise, se você ver esse vídeo, me patrocina. Né, gente? O de síndrome fúngica, também da Denise Carreiro. Pode tirar uma fotinha também, um print da tela. E esse aqui de autismo, também é dela, tá, gente? Os 3 é dela. Se você entrar no site, você vai conseguir ver todos eles lá e outros maravilhosos de alergia, de glúten, de Tenho esse suplementação. que você colocou e mais Ai, a Valéria, gente. esse de 3, tá vendo? suplementação. Olha lá. E esse é de transtorno, distúrbio de comportamento. Viu? Vocês estão me vendo? Fabiane falou que não estou aparecendo. Gente, a Fabiane é uma mentoranda minha também, viu? Obrigada por vir aqui, amor. A Vanessa tem os de suplementação e tá lendo eles, né, Vanessa? Valéria, fora os cursos, né? Fora os cursos da Denise, né? Que provavelmente você já deve ter comprado vários, né? Valéria, você pode pôr depois os livros, tá? Tá. Ano passado ela fez curso de todos os livros. Dava R$400 por mês em curso. Gente, Valéria, Vanessa, tudo que tá aqui é devoradoras de cursos. Aí, ó, a Lia, tá? Eu tô compartilhando a tela no aparece, você pode colocar, me fixar na tela se você fizer questão de me ver, Fabi. Vamos lá então, gente. Então, olha só que importante é isso que eu quero trazer para vocês. Nós temos nas nossas mãos a oportunidade de proporcionar melhorias no estado nutricional, no comportamento alimentar, né, no comportamento propriamente dito, nas questões gastrointestinais, na melhora de foco, de concentração, maior contato visual dessa criança, melhora na comunicação, na interação social. Gente, nós somos fundamentais, tá? A gente tem a faca, como é que diz o ditado? A faca e o queijo na mão, não é isso? A gente só precisa saber usar, a gente só precisa saber se posicionar, a gente só precisa tomar para nós que nós somos realmente importantes, né? Olhar para a gente e falar, cara, eu sou fundamental para esse paciente, tá? Se valorizar também, né? Valorizar o teu passe, tá? E é óbvio, né? A gente defende aquela fala de Hipócrates, né? Faça do teu alimento teu remédio, o alimento, como é que é, gente? Me ajuda que eu sou péssima nessas coisas, né? Então, a gente fala que a gente é aquilo que a gente come, metaboliza, utiliza e joga fora, né? Então, nós somos essa essência, tá? E nós conseguimos, através da nossa profissão, restabelecer o equilíbrio desse organismo, o equilíbrio desses nutrientes, o equilíbrio da microbiota, tá? Pensando nessa faça do seu alimento seu remédio. Obrigada, Lohana. Mas a gente não toma para si essa frase, né, com propriedade e não coloca em execução, tá? Então, a nossa profissão ela é fundamental para a qualidade de vida de todas as pessoas, incluindo o nosso paciente autista. E aí, eu vou trazer algumas coisinhas que a gente precisa pensar, né, para atender autismo e seletividade. Quem está aqui começando ou deseja recomeçar nessa área, ou deseja começar, enfim. Primeiro, você precisa saber que você tem que estudar muito, tá?
tá? Então, você tem que se qualificar. Ah, Isa, eu preciso ser especialista para começar? Não, eu não era especialista quando eu comecei, mas é extremamente importante você ter uma titulação, tá? Por quê? Porque se você for trabalhar aí, que eu não desejo isso para vocês, de ficar trabalhando com plano de saúde, porque você trabalha muito e ganha pouco, mas se você trabalhar numa clínica multidisciplinar que trabalha com plano de saúde, você vai precisar ter, tá? Então, eles pedem essa especialização. Então, é importante, sim, tá? Eu desejo que vocês tenham pacientes no particular e sejam bem remuneradas, tá? Então, a gente precisa estudar. Me perguntaram lá no grupo, vai ensinar sobre suplementação? Eu vou ensinar a minha prática. Tá? Qual vocês indicam? Olha, eu fiz CAPG, tá? Mas, hoje, se eu pudesse, em todos os sentidos, eu faria o da doutora Tiele, tá? Mas tem da Ciclos, tá? Tem, qual mais, gente? Eu acho que tá abrindo da Plenitude, né? Adriana vai lançar pós em maio. Gente, a Adriana vai lançar pós em Ela ainda maio. não está divulgando, mas ela falou num grupo lá pra gente que provavelmente em maio vai sair a pós dela. É isso mesmo. E quem entrar na minha mentoria vai ter 10% de desconto nos cursos do CNA e do CDA da Adriana Siqueira. E ela vai também dar um módulo de suplementação, tá? Um módulo bônus. Então, 10% é um valor considerável, né, gente? A gente precisa estudar, tá? Fazer cursos de seletividade, são qualificações. Especialização, a gente vai ser especialista em autismo, né? Não tem ideia, ela ainda não liberou nada sobre isso, de preço, nada disso, tá? Então, ela tá estruturando, provavelmente, a equipe dela, né? A da doutora Tchela, em média, 1.100, né? A Vanessa, minha amiga que tá aqui, faz, tá? Então, assim, é só elogios e eu gostaria muito de estudar ainda com ela. Provavelmente, em breve, farei esse investimento, tá? Não pela titulação, mas pelo conhecimento e atualização clínica, tá? Deixa eu só ver se eu não estou esquecendo de responder alguma das meninas aqui. Quando a gente fala de investimento, né, todo mundo quer saber a indicação. E eu falo disso também na minha mentoria, tá, gente? Do que eu fiz e não faria. Pode falar, Vanessa. Com relação à pós da doutora Tiele, que é a minha segunda pós na área, né, que fiz da CAPG, o que eu vejo de diferencial? O ambulatório, porque a cada mês você participa do ambulatório, que é a doutora Tiele, juntamente com a Gabi, a Gabriele Correia, elas fazem um atendimento e nós podemos participar. No primeiro momento, não pode debater nada, tem só que escutar. E aí, quando elas dispensam o paciente, aí vem as discussões, onde toda a prática vai ser colocada ali, e então é muito enriquecedor. E aí, todo final de semana tem aula, né, com vários módulos, e só tem a agregar. Só que tem a questão que o valor é alto. É isso, né, gente? A Karina falou para nós aqui que faz das ciclos e gosta, tá? Então, eu fiz do CAPG e na época, assim, para mim foi muito bom, tá? Tem melhorias? Tem, eu era da primeira turma, né? Então, eu não sei como está hoje, tá? Gente, existe uma diferença entre a pós e as qualificações. Então, hoje, o curso da Adriana, ele é reconhecido pelo MEC, mas ele é uma qualificação, tá? Então, para você ter o título de especialista, você tem que fazer uma pós-graduação, tá? 2, você precisa organizar os seus materiais básicos para agilizar o seu atendimento. Você precisa aprender a ter uma estrutura, um raciocínio. Por exemplo, quando eu começo, eu vou mostrar meu caderninho para vocês, tá? Ganhei um caderninho esses dias, eu dei uma palestra para as nutricionistas do CRN aqui da minha região. E aí, ó, dia 11/1, esse aqui é meu paciente, né? Então, vocês vão ver aqui, ó. Coloco o nome, a data que eu estou fazendo o material, coloco geralmente o motivo, e aí eu sempre começo exames, suplementação,
orientações, então eu tenho uma estrutura, tá vendo? Então, eu tenho uma estrutura do que eu vou fazer com o meu paciente. Então, esse paciente aqui, por exemplo, ó, toma muito todinho, né? Então, muitos aditivos, muitos conservantes, corantes, enfim. Eu escrevi transicionar. Então, eu fiz pedido de exames, já boto um ok. Fiz pedido de suplementação, já boto um ok. Então, eu sempre tenho essa estrutura, tá? De trabalho, inclusive aqui dentro do meu material do que eu vou preparar, tá? Porque eu comecei fazendo 4, 5, 6, 10 páginas de conduta. Hoje, a minha conduta é enxuta. É assim que a gente garante que o paciente retorne, tá? Falei disso hoje lá no nosso grupo. Aí, ó, e aí eu fiz orientações, e é claro que eu preparei um material para isso, eu tenho uma estrutura de material. Quem entra na minha mentoria vai ter acesso aos meus materiais do Canva totalmente editáveis, para você colocar na sua carinha, colocar a sua logo e criar a sua estrutura, mas pelo menos, gente, você vai saber assim, é por aqui que eu vou começar, que eu vou desenhar a minha forma de trabalho, tá? Eu pedia muito, muito para as colegas, vende, por favor, vende o seu material, eu não estou pedindo, eu vou comprar, né? E eu nunca consegui que uma colega me vendesse um material para eu entender como que eu ia montar os meus, tá? 3, individualização do plano do paciente. Então, não dá para ter, a Magda falou, se der muita demanda da família, eles não conseguem. É isso, não conseguem, tá? Por que você não consegue fidelizar o teu paciente? Porque você dá muita demanda. E já é uma mãe que fica na TO, na fono, na psicóloga, na neuropsicóloga, vai para educação física, vai para ecoterapia, tá? Então, é muita demanda, tá? Ele não volta para a gente. A nutrição para eles ainda não é a prioridade. Ainda não é enxergada como uma prioridade para muitas famílias. Então, gente, não dá para ter uma dieta de gaveta, tá? A gente tem que trabalhar a individualização. Só que eu posso ter uma estrutura pronta da minha maneira de trabalho para agilizar eu preparar esses materiais e ficar menos tempo. Gente, eu já fiquei 4, 5, 6 horas elaborando material de paciente, tá? Hoje eu fico bem menos, eu fico 1h30, 2 horas, tá? Então, isso também tem que entrar no nosso cálculo de quanto vale o nosso trabalho, tá? Porque a gente não consegue entregar um material ali na hora para essa família, tá? 4, você não vai conseguir resolver tudo em uma única consulta, gente. Por isso é importante que o básico seja bem feito, mas que você consiga envolver essa família para dar continuidade. E foi aqui que eu criei o meu programa de atendimento, né? Meu programa Nutrindo Vidas, que é uma consulta mais 3 acompanhamentos, tá? 5, você precisará aprender a lidar com os pais. Então, a gente atende criança, tá? Então, sem os pais, a gente não vai conseguir êxito na nossa conduta. Nosso trabalho pode ser maravilhoso, mas se a família não fizer, a gente não vai ter uma devolutiva legal, tá? Acho que as meninas ainda estão falando aí da titulação aí nas mensagens, né? Tudo bem até aqui? Adiante. E aí, por onde eu vou começar? Na consulta, né? O que eu vou pensar, né, gente? Vocês, quando estudam autismo, vão ver que tem tanta coisa, e do pouco que eu já falei aqui, quanta coisa a gente precisa pensar, né? Como eu comecei lá dos marcos do desenvolvimento, as questões gastrointestinais, se faz uso de medicamentos, de suplementação, qual é o padrão alimentar dessa criança, como que foi a gestação, o aleitamento. Eu tenho um paciente autista, na verdade é uma menina, diagnóstico recente, ela tá com 11 anos. E aí, ela, desde o aleitamento materno, ela já não conseguia que o peito ficasse na boca. Tá? Ela já tinha aversão, não é que ela não sabia sugar. Tá? Não é que ela não tinha essa habilidade, é porque ela tinha dificuldade sensorial desde o aleitamento materno. Então, eu tenho que investigar isso também. Ah, mas ela tá com 11 anos, Isa. Mas me diz muito a respeito das alterações sensoriais que estão presentes no autismo. Tá? Então, para trabalhar a seletividade alimentar, isso é extremamente importante, porque sem uma TO junto na equipe, eu não vou conseguir grandes ganhos, tá?
E aí, eu penso no quê? Penso em alergia, inflamação, né? Se essa criança tem uma baixa ingestão ou a qualidade da alimentação dela não tá legal, é uma criança que tá conseguindo estudar, se concentra, tem um sono legal, tá? Então, eu tenho que pensar nele como um todo, mas por onde eu vou começar? Primeiro, né, você precisa saber abordar sua família, essa família, tá? Saber acolher a família que está chegando no teu consultório. Então, você tem que entender que pode ser uma criança que vai chegar desregulada, é um ambiente novo para ela, ou ela não teve uma noite legal de sono e está agitada. Então, enquanto você conversa com a mãe, então a tua consulta, ela tem que ser completa, mas precisa ser prática, tá? Você tem que ir direto ao ponto. Então, aqui é uma das coisas do porquê que eu uso o questionário pré-consulta, porque quando eu vou atender esse paciente no consultório ou online, eu já sei o que eu vou direcionar para o tratamento dela, eu já sei a meta que eu vou propor para ela, tá? Então, é importante a gente saber abordar essa família, acolher essa família e ser prático no nosso atendimento, tá? E não dá para você fazer cara feia enquanto a criança está gritando desregulada, jogando fruta, jogando as coisas, não dá. Você tem que saber que você vai lidar com um paciente atípico, que pode estar desregulado, tá? E vai ter momentos que você vai falar assim, olha, tudo bem, não tem problema, eu tenho a tua anamnese, vamos focar aqui em um ponto, e qualquer coisa você pergunta o que faltar para essa mãe depois, tá? Depois via WhatsApp, tá? Porque pode ser que aquele dia não é um dia legal para essa criança, tá? Realmente o questionário para consulta faz toda a diferença, né? Aprendeu comigo, né, Vanessa? E na minha mentoria eu entrego ela prontinha, só para você colocar a sua logo e incluir ou excluir perguntas dali, né? Então, você precisa, né, utilizar essa anamnese pré-consulta, saber utilizar, como que você vai enviar isso para o teu paciente, né, como que você vai cobrar do teu paciente antes da consulta, tá? Você precisa saber o que você vai avaliar, o que é mais importante nessa primeira consulta, saber interpretar exames, correlacionar sinais e sintomas clínicos com os exames para elaborar a tua conduta, né? Saber o que é mais importante estar ali na primeira conduta e que tem uma sequência, tá? É importante que a família saiba que tem uma sequência, né? Que não é só ali que você vai resolver, né? E você mostrar isso para a família. Olha, é importante a gente trabalhar isso, isso e isso. Nessa primeira conduta, a gente vai trabalhar isso. Daqui 40 dias, você vai voltar para uma nova consulta ou para o programa de acompanhamento que você já pode vender, a gente vai trabalhar isso e isso, tá? Então, você deixa amarrado ali também, tá? E saber o que o paciente espera de você. Então, tem uma pergunta no meu pré-questionário que diz, qual é o motivo da consulta? Esse é um ponto. Então, ela está te procurando por algum motivo. E eu tenho uma outra pergunta que fala, o que você espera? Cite 3 coisas que você espera que eu te ajude. Então, ali ela deixa a dica do que é mais importante para ela, qual é a maior dificuldade dela enquanto mãe, tá? Ou enquanto na família. E aí você precisa pensar na tua conduta, mas também você precisa sanar a dor do teu paciente, porque senão ela não volta, tá? Você vai entregar um monte de coisas lá na tua conduta e nada contempla o que a mãe te pediu. Ela não vai voltar. Ela vai falar, essa nutricionista me entregou um monte de coisa aí, o que eu queria ela não me deu. Tá? Então, a gente tem que também ser assertivo na nossa conduta. Tá? Tem uma mensagem aqui, deixa eu ver. Ah, tá. Opa. Das especializações aí que as meninas estão conversando. Opa, tô terminando, tá? E aí, hoje, eu vou trazer 3 passos bem práticos para vocês pensarem, né, na abordagem de vocês. A primeira, né, que por onde que a gente tem que começar? A gente tem que saber captar paciente, tá? A gente tem que saber vender o nosso peixe e saber fidelizar esse paciente, tá? Então, eu, até mês passado, eu acho que era dezembro eu já tinha uma assistente, tá? Então, antes eu fazia tudo sozinha,
Então, hoje eu já tenho ali até o Trello, no Trello eu coloco, aprendi a usar o bendito do Trello, né, tinha uma dificuldade enorme com aquilo, mas eu aprendi e coloquei ali tudo, o passo a passo, a forma como eu gostaria que a minha secretária falasse para o meu paciente, para ganhar meu paciente, porque também com secretária a gente pode perder muito paciente. Então, tanto a gente, quanto quem cuida da nossa agenda, precisa aprender a captar esse paciente e fidelizar também. Tá? Então, nessa primeira abordagem, ali a gente também já faz a fidelização, tá? Recentemente teve uma pessoa que entrou em contato no meu privado e falou, eu queria era falar mesmo com a nutricionista, não queria falar com a secretária. Eu, ok, estou aqui à disposição. Fechei com ele uma consulta avulsa, né? Ele queria pelo plano, eu não atendo plano de saúde, mas é um atendimento diferenciado, é esse acolhimento, é você ter uma escuta ativa, é isso que o paciente procura, tá? Então, a gente tem que ter esse checkmate aqui nesse primeiro contato com o paciente. Senão, muitas falam assim, eu não sei por que eu não consigo, né, o paciente chega até a mim, quando eu falo para ele, ele vai embora. Você tem que ganhar ele antes, tá? Preparar e saber usar, pelo menos essa pré-anamnese, saber o que você está perguntando, por que você está perguntando aquilo aí, tá? E se você vai usar realmente isso na conduta. No começo eu falei, né, que eu fiz uma anamnese com 16 páginas, perguntei coisas que nunca usei, tá? Então, a gente precisa também entender por que está ali, e se eu vou realmente usar na minha conduta, se aquilo é importante na minha forma de trabalhar, tá? E saber o básico de exames e suplementação, tá? Essa parte de captar você ajuda na mentoria? Ajudo, não sou especialista, mas eu ajudo, eu vou te mostrar como eu faço, e o jeito que eu faço tem dado certo, né? Então, foi como eu falei, eu tô com um programa de acompanhamento, eu tenho 24 pacientes em acompanhamento, mais 3 que fecharam agora na semana retrasada, 27, né? Então, tem dado certo, tá? Então, eu vou fazendo alguns cursos, eu faço mentoria à parte, né? Então, eu tenho uma mentora, né? E aí isso vai me modelando, tá? Então, eu ensino também, tá? Eu entrego isso também pronto para vocês. Eu entrego a cópia do meu Trello para como que vocês podem falar para minha secretária, é a mesma que você vai usar, porque é o que eu falo quando eu vou fechar um paciente também, tá? Então, nem sempre eu deixo para ela. Então, isso também vocês vão ter, tá? E a gente treina, tá? A gente faz um treinamento ali, você comigo, a gente faz de conta que é paciente, tá? E é muito, muito legal, assim, tá? Esse acompanhamento do paciente retorna com intervalo. Do meu programa, ó, gente, eu não dou retorno de consulta, tá? Então, no programa que eu vendo, que é o Nutrindo Vidas, o paciente retorna, ele está comigo, eu faço um acompanhamento semanal via WhatsApp, então todas as sextas-feiras eu mando mensagem para eles, para saber como foi a semana, se deu algum problema, se precisa revisar alguma coisa daquilo que eu programei, tá? Do primeiro mês. E tem daí um encontro mensal, então é uma consulta e 3 acompanhamentos, então ele fica comigo 90 dias, tá? Não, a gente não aprende nos cursos, né? Foi como eu falei, na minha mentoria eu vou entregar a prática. Vocês vão ver o que eu fiz e não deu certo, o que eu faço e o que eu fiz e deu certo, tá? E como hoje eu estou trabalhando, tá? É pegar na mão mesmo, é ensinar aquilo que eu penei sozinha sem ter alguém que me ensinasse a caminhar, tá? E a gente precisa saber do básico de exames e suplementação. Por que o básico? Quando a gente começa a estudar autismo, a gente vê muitas questões metabólicas e a gente fica louca pensando por onde a gente vai começar a suplementar. Só que a gente precisa pensar em questão financeira dessa família, se é uma criança que suporta tomar medicamento, porque se ela toma medicamento, a mãe vai conseguir dar suplementação, tá? No Enteia, não é diferente, ele é revisado e eu vou acrescentar outras coisas, tá? Então, ele vai estar atualizado, porque o Enteia acho que foi em 2021, né? Então, eu estou atualizando o material, tá? Aqueles compilados todos de exames, de suplementação, e a mentoria vai ficar na plataforma, tá? Eu já vou falar da mentoria.
Então, quando a gente fica muito preocupado com a suplementação, mas a gente precisa pensar no básico da metilação, no básico da imunidade, no básico do intestino, fazendo o básico bem feito, o teu paciente já vai ter uma boa resposta, uma boa evolução, tá? Então, a gente tem que ser boa no básico, para começar, tá? E, finalmente, vou falar da mentoria. Tudo bem até aqui? Vocês têm perguntas, gente, a respeito de tudo que eu falei? Ouço dizer que muitos exames que as Nutris pedem não têm cobertura pelo convênio. Não são muitos, não. Olha só. Os exames básicos, por exemplo, o ácido metilmalônico não cobre, o plano não cobre. Depende da família que você atende, se ela tem recurso. Então, também para solicitar os exames, você tem que pensar nessa família se ela tem recurso. E é importante que você tenha um parceiro médico, pediatra, neuropediatra, que carimbe a tua prescrição, tá? Para facilitar que essa família volte, porque muitas deixam de voltar pelas questões que não conseguem realizar os exames pelo plano, tá? Isso tudo também eu ensino na mentoria, o pulo do gato, tá? Gente, o porquê que eu trouxe vocês para minha masterclass, né? Outro dia eu vi uma colega lançando um curso, ela falou assim, se você acha que eu vou vender algo no final, eu vou vender algo no final. Então, esse é o motivo, né? É falar para vocês um pouquinho da minha experiência. Por quê? Porque eu estou lançando a mentoria Meu Caminho. Eu já dava mentorias individuais, tá? Hoje eu estou lançando uma mentoria em grupo, com 60 dias de acompanhamento no grupo, mais 2 supervisões de caso clínico no individual. Então, vocês vão caminhar comigo durante 60 dias, tá? Vão ser 4 encontros, a princípio, 4 encontros ao vivo, tá? Todas as terças à noite, às 20h30, com hora para começar, sem hora para terminar, tá? Horário de Brasília. Então, a duração vai ser por 2 meses de acompanhamento, mas ele vai ficar numa área de membros, numa plataforma, no Ki Wi-Fi, e você vai ter acesso durante um ano a tudo que ficar. Vai lá, amor. Beijo, obrigada, Valéria. Você vai ter acesso, vai assistir as aulas quantas vezes você quiser, baixar os materiais, por um ano, tá? E as aulas vão ficar gravadas nessa plataforma. Várias pessoas vão trazer aulas bônus para mim da parte de conteúdo, de fundamentação teórica, porque eu vou te ensinar a minha prática, certo? Então, eu vou ter ali a Adriana Siqueira falando de suplementação, Juliana Avelar falando sobre marketing para nutricionista, Joana Leite falando de terapia alimentar, tá? Vou trazer uma colega neuropsicóloga para falar sobre ABA, tá? O básico ali para esclarecer. E tô tentando conseguir alguém para exames, tá? Então, eu ainda não consegui alguém que a agenda desse certo, tá? Então, algumas vão ser aulas gravadas e outras aulas ao vivo. Então, provavelmente vão ser mais de 4 encontros ao vivo, mas que ficarão gravados na plataforma. É legal participar ao vivo, porque a gente vai tirando dúvidas e vai trabalhando mais essa questão prática, tá? E como eu nunca entrego pouco, tá? Então, tem 2 supervisões de caso clínico, mas eu vou ficar à disposição de vocês durante 60 dias. A mentoria está prevista para começar dia 31 agora. Só que se até lá você entrar no grupo e você tiver um caso urgente, tipo, Isa, eu tenho um paciente essa semana, o que eu faço? Eu vou entrar com você aqui ao vivo e vou te direcionar e vou te entregar a minha anamnese para aquilo, para a gente resolver, para você não perder o paciente, tá? Então, a gente não vai esperar até dia 31 para começar, porque com 15 dias você consegue já atender, 15 dias da minha mentoria, tá? Então, eu não vou deixar você perder um paciente porque você está inseguro e está com medo. Eu vou te ensinar como que você vai atender e vou te dar o suporte do pós-consulta para elaborar a tua primeira conduta, tá? Independente aqui dessa supervisão de caso clínico, tá? Eu não vou deixar você sozinha. As aulas bônus, né, com os convidados, como eu falei, e cópia de tudo que eu trabalho hoje. Então, além dos compilados para suporte, para você, como a Valéria que acabou de sair, ela falou, Isa, eu carrego até hoje embaixo do braço os compilados de exame, de coprológico, de suplementação, tá? Então, além de todo o material que vocês vão ter acesso para estudar e ter
suporte na hora da tua prática clínica, eu vou entregar um que eu uso dos materiais editáveis do Canva, tá? Então, hoje eu elaboro todas as minhas coisinhas no Canva, vou ensinar para vocês como eu faço no WebDite. Então, assim, tudo que eu faço é o que eu vou entregar, tá? E aqui está o conteúdo. No final, eu vou colocar essa apostila do nosso encontro hoje lá no grupo, tá? Então, aqui são os pilares que a gente vai trabalhar, e aí todos os materiais que vão estar disponíveis, já falei para vocês, tá bom? E aí, para a gente finalizar, eu queria só que você pensasse, enquanto profissional nutricionista, atuando ou desejando atender autismo, né? Por que que você não se sente preparada? O que está acontecendo nesse teu caminho que você não se sente preparada, né? Qual que é o teu medo, tá? Você já estuda ou se qualifica na área, tá? Vai lá, Vanessa, um beijo, amiga. Alguma coisa te bloqueou no meio da sua caminhada? Não precisa estar atendendo para participar da mentoria. Como eu falei, a Valéria foi minha mentoranda, ela conseguiu um caso gratuito, né, que ela conseguiu para fazer um atendimento social para supervisão de caso clínico, tá? Então não precisa. Só que, Karina, você já sabe, né, o que falta para você, amiga, é meter a mão na massa, porque você já tem um caso clínico, tá? Vamos lá, Fabiane, vamos juntas. Outro medo não sabe por onde começar? Está perdida, né? Por que que você precisa de um mentor? Gente, se eu tivesse alguém lá em 2019, quando eu comecei a pesquisar sobre autismo, como atender, que me direcionasse, o meu caminho teria sido mais fácil, mais leve, eu teria investido financeiramente em coisas assertivas, em cursos, em mentorias, em supervisão de casos clínicos assertivos, tá? Então, assim, é extremamente importante a gente ter com quem caminhar, confiar e caminhar junto, tá? Você não sabe como elaborar uma avaliação nutricional, né? Ou é uma recém-formada e precisa estudar seletividade, o que eu preciso estudar autismo, tá perdida num direcionamento para a tua carreira profissional, né? Precisa ou não entregar um plano alimentar? Então, eu sei que vários medos norteiam vocês, né? Vocês se sentem inseguras, né? Então, eu tô aqui para ajudar nesse processo, nessa prática clínica de vocês, tá bom? E qual é a minha proposta? É pegar na tua mão e te ensinar a fazer, tá? Então, foi como eu falei, você não tá sozinha, né? A Rose já adquiriu a mentoria, ela tá aqui, e eu falei para ela, acho que ela já tem um caso, né, Rose? Eu falei, não, já vamos, bora começar, não precisa esperar dia 31, né? Então, ela tá aqui, não me deixe mentir. Então, é pegar na mão mesmo, tá? E aí, eu queria te convidar. Que tal você vir para essa jornada e transformar o seu conhecimento na prática? O que está faltando é ir para a prática. Karina, o que está faltando é ir para a prática. Você já quer os materiais, né, Fabiane? Então, o seu medo e insegurança por ação e reconhecimento profissional, é isso? O que está faltando, tá? Então, a minha mentoria chama Meu Caminho, e aí eu vou lhe mostrar o caminho das pedras, tá? Eu vou estar com você durante os 60 dias, pegando na tua mão, e em 60 dias você vai estar preparada. E se você ainda não se sentir preparada, e nesse pós 60 dias você ainda precisar de alguma coisa, você vai poder contar comigo, porque uma vez minha aluna, para sempre minha aluna, tá? Quem me conhece sabe disso, tá? E é isso. Então, vocês estão a um passo de mudar a sua prática clínica no autismo, tá? Então, eu espero vocês. Eu vou liberar o link. Vou deixar aberto também para dúvidas, tá? Queria muito, assim, do fundo do coração, que todos vocês que estão sentindo essa dificuldade possam caminhar comigo. Você que está no grupo vai ter um valor diferenciado, tá? Então, esta semana, na verdade, nas próximas 24 horas, eu vou liberar um valor diferenciado para vocês que estão no grupo, tá? São R$ 500 de desconto. E aí, durante essa semana, eu ainda vou fazer outras chamadas, vou fazer aulas gratuitas no Instagram, vou fazer lives, mas o valor já vai ser diferente do que eu estou liberando hoje, especialmente para o meu grupo, tá bom? Vocês têm perguntas? Agora é a hora.
Não? Deixa eu ver se tem perguntas lá escrito. A Rose falou, a Isa já deu várias dicas que me deram segurança antes de iniciar a mentoria. A gente já conversou, né, nos bastidores, tá? Fabi, vou liberar o link já ali no grupo, tá? Com esse valor promocional. Janete, a minha mentoria, ela está 2.997, mas para quem está no grupo, com os R$ 500 de desconto, vai ser 2.497, tá? Isso, eu vou liberar, mas para vocês é esse valor, tá? 2.497. Então, vocês já sabem, vocês podem pagar com cartão, 2 cartões, podem parcelar em quantas vezes quiser, tá? Em até 12 vezes. Então, ou comprar com Pix, ou por boleto, tá? Então, nas próximas 24 horas, eu vou liberar por esse valor para vocês que estão ali, tá? Eu espero que nessa noite eu possa ter contribuído, né, gratuitamente aí para o conhecimento e para a prática de vocês, né? Eu trouxe aí alguns insights de como eu faço, e agradeço imensamente a participação de todos vocês. Muito obrigada e estou à disposição, tá? Se alguém quiser fazer mais alguma pergunta, eu vou esperar mais uns minutinhos. Obrigada, gente. Vocês querem tirar uma foto? Vamos tirar uma foto comigo. Pra gente postar. Postem, me marquem lá no Instagram. Meu Instagram é Isabela Nutri. Vamos lá? Querem abrir a... Obrigada, Aurília, pela tua presença. Obrigada, Cíntia. Vamos lá. Vou tirar um print e vou postar depois lá no grupo, tá bom? Obrigada, Janete. Obrigada, Thaís. Não sai não, gente. Não sai não. Vamos tirar a fotinha. Peraí. Peraí. Obrigada, Karina. Peraí. Vamos lá? Como que eu faço para aparecer mais pessoas? Eu acho que eu vou parar a apresentação, né? Deixa eu parar a gravação. Depois eu vou liberar essa gravação lá no grupo, tá bom? Para vocês, se vocês quiserem assistir de novo. Peraí.